Meus irmãos, hoje é o lançamento do livro do Gilton, e esse livro, na verdade, não é simplesmente um livro, porque ele fala da história de 47 anos, 44 anos de casamento, do Gilton e Esther. E eu estive folheando ele à tarde e percebi quantas histórias de vida que estão escritas ali, e eu fiquei edificado por alguns momentos acerca daquilo que eu li brevemente, mas eu queria convidar e dizer que é uma honra a gente ter o Gilton e a Esther aqui em Brasília. E eles são muito aliciados para mudarem daqui. Ficaram agora 50 dias no Pernambuco, e eu falei com eles, olha, vocês mudem daqui não. É uma honra a gente ter esse casal aqui conosco, com trabalhos, 40 anos de pastorado, mais de 40 anos de pastorado. Você imagine que, gente, que loucura, né? Só Deus para sustentar, só a graça do Senhor para manter tudo isso vivo. Então eu queria convidar aqui Gilton e Esther, por favor. Obrigado pela recepção tão bonita. Obrigado por estarem aqui, mães, irmãos. Obrigado, Michel, meu querido amigo. Michel é uma pessoa muito especial. Ele tem uma linha de jovens amigos. E entre esses jovens, eu sou o mais novo deles. Do alto... Não, eu sou o mais novo mesmo. Vocês não riam da minha cara, não. Do alto dos meus 68 anos de idade, recentemente completados, viu? Não me envelheçam. Então, os outros são assim, 70 e alguma coisa para 80, 80 e alguma coisa para 90. Então, esses são os coleguinhas do Michel. Mas é claro que ele tem também os amigos mais jovens da idade dele. Quero dizer à igreja, em meu nome e em nome de Esther, que sermos amigos do Michel, da Gisele, da família, dos irmãos, da igreja, tem sido uma grande bênção para nós. Quero aproveitar para agradecer o apoio, as orações, o carinho que nós recebemos agora nesses últimos 2 meses, quando eu precisei me ausentar de Brasília, sair para tratamento sério de saúde lá no Recife, e então é bom estar de volta. Primeiro que tudo, nós queremos que a palavra de Deus fale aos nossos corações. É o lançamento de um livro, mas é um livro escrito para a honra e para a glória do Senhor. É um livro escrito com fundamentação bíblica. Em todos os capítulos nós temos passagens bíblicas, mas quem vai falar sobre o livro é ela daqui a pouco. Ela já está me olhando ali, como quem diz, você vai falar o meu assunto, mas não vou. E também porque nós estamos na primeira noite deste seminário sobre a família. Então, a palavra de Deus há de falar aos nossos corações. Uma passagem bastante conhecida, logo no início do livro do Gênesis, capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18. Nós lemos o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja diante dele. Não é bom que o homem esteja só. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que temos de cultuar o Teu nome, de Te dizer o quanto
nós somos agradecidos pela tua presença, pela tua direção, pela tua proteção. Fala aos nossos corações nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Tem toda razão o tema do seminário. A ideia da família é uma ideia de Deus. O casamento não é invenção humana. E vem como resultado de uma constatação. Deus estava observando cada detalhe da sua criação. E é interessante observarmos quantas vezes vem a repetição da satisfação do Criador diante daquilo que havia criado. A expressão, e viu Deus que era bom, ela aparece várias vezes. Você pode depois tentar grifar na sua Bíblia, e então vai observar que essa afirmação ela sai sendo repetida por Deus estava vendo o que havia feito. E então o escritor diz, e viu Deus que era bom. Mas agora as mulheres vão ficar muito satisfeitas, porque só uma vez Deus viu que não era bom. Não era bom o homem sem a mulher. Então vocês, mulheres, vieram para dar um sentido pleno à criação de Deus, pois o homem só é completo sendo homem e a mulher. Quando Deus viu o homem sozinho, a expressão é exatamente o contrário. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não dá para o homem ficar sozinho. Casamento é uma bênção. É a ideia do Criador para a felicidade do homem, para a felicidade do homem e da mulher. Vale observarmos que o Criador constata um problema. Esse problema é muito comum hoje. É um sentimento conhecido de todos nós. Chama-se solidão. Não é bom que o homem esteja só. Alguém sozinho marca passo. Não sai do lugar. É capaz de atrofiar, de congelar, de petrificar. Por isso que Deus, vendo o problema, Ele providencia a solução. Primeira cirurgia da história. O próprio Criador, Ele vai anestesiar o homem. A Bíblia diz que Ele fez cair um pesado sono sobre Adão e este adormeceu. E aí vem a cirurgia, né? De uma costela, Ele faz a mulher. E como eu gosto de pensar, o tanto que essa passagem é poética, quando o próprio Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso, numa expressão do seu amor, Ele, a partir daquela costela, cria a mulher.
Há uma máxima que diz que Deus não fez a mulher a partir de algo dos pés para que ela não ficasse sendo subjugada pelo homem, nem da cabeça para que ela não se sentisse superior, mas de uma costela, do lado do homem, para que ela pudesse ocupar o seu devido lugar. Isso é lindo demais. Ser amada pelo homem e também amar o homem. E é exatamente esse sentimento de amor, de companheirismo, que dá a felicidade, que torna o casamento uma bênção. O que Deus vê, olhando para cada um de nós, nesta noite? Temos um auditório aqui de casados, temos um auditório aqui de alguns que já têm muita vontade de casar, não é? Assim, alguns já estão noivos, outros já estão namorando, e outros estão pensando, olha, eu vou chegar lá. E o que é que Deus diz quando olha para cada um de nós? Muitas vezes o casamento termina fracassando, porque as pessoas vão para o casamento com muita expectativa, esperando muito do outro. Mas, na realidade, nós precisamos, no casamento, partir do princípio, o que é que eu tenho como doação para o outro? De que modo Deus quer usar a minha vida para a felicidade da pessoa amada, daquela pessoa que você escolheu para viver com ela. Casamento, ideia de Deus, projeto de Deus. E nós não podemos desistir do plano de Deus, do projeto de Deus. Por isso, para aqueles que ainda não casaram, eu diria muita oração. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu tinha um sentimento interessante. Por um lado, eu morria de vontade de casar, quando eu era solteiro. E por outro lado, eu morria de medo de casar. Dá para entender o ser humano? Mas eu dou muitas graças a Deus por esse medo, porque esse medo me fez orar mais. Me fez pedir a Deus aquela pessoa que Ele tinha para mim. E um dia isso apareceu aí na minha frente, né? Para começar, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Para começar o seminário, os dois. E eu já estava no seminário há 1 ano, mas somente residindo lá. Ia começar o curso, na realidade, naquele ano, quando ela chegou. E eu era, e ainda sou, muito amigo de um irmão dela, que era meu colega lá. E quando ele foi me apresentar a irmã dele, eu disse assim, mais ou menos, eu disse, puxa, rapaz, você é tão feio com uma irmã tão bonita. E ela ficou zangada porque eu disse que o irmão dela era feio. Mas ele é feio mesmo. E ela, bem, depois nós ficamos amigos, né? Mas ela disse assim, eu lhe achei muito atirado, muito brincalhão, sem nem me conhecer. Mas Deus tinha um plano para nós dois. Eu brinco dizendo que aquilo que ela achava que era quase uma resistência, um distanciamento, Deus estava dizendo, olha, sabem o que aconteceu?
Deus nos deu a oportunidade de nos aproximarmos. Não dá para viver bem no casamento se não houver uma grande amizade. Esse é um ponto muito importante quando nós pensamos nessa ideia de Deus, nesse projeto de Deus para todos nós. Porque às vezes a solidão não é simplesmente o fato de alguém estar sozinho, mas acontece também quando você, estando na presença de uma outra pessoa, você não tem mais qualquer comunhão, não tem contato, não tem vontade de conversar, não tem assunto, não tem satisfação. Nós ficamos tão amigos que todo mundo no seminário dizia que nós namorávamos, né? E nós dizíamos, não, nós não namoramos. E não namorávamos mesmo, não. Ficava mais ou menos como aquele programa, namoro ou amizade? E todo mundo dizia, é namoro. E nós dizíamos, não, é amizade. E o pessoal dizia, não, mas vocês estão escondendo o jogo. Não estamos escondendo o jogo. E aí vem um medo duplo. Quando nós começamos a sentir que estávamos bem mais aproximados, e naquele tempo, há quase 50 anos atrás, a aproximação era menos do que segurar a mão. Quando você segurava a mão do outro, já estava namorando. Muito diferente dos tempos modernos. Nós tínhamos receio do namoro não dar certo e perdermos a amizade. Por isso que nós demoramos tanto a começar o namoro. Levamos quase todo um ano, nosso primeiro ano inteiro do seminário. Já quase na última semana, penúltima semana, faltando poucos dias para as férias, eu disse para ela, eu posso dizer, não posso? Eu acho que está no livro. Eu acho que está no livro. Eu disse para ela assim, não dá mais para esconder de nós o que todo mundo já está vendo. Gostaram? Aí eu disse também, você não acha? Ela era muito tímida, viu? Aí ela... Se há uma coisa que nós louvamos a Deus, é porque, caminhando já para 50 anos de conhecimento, né? 47, 48 anos, contando noivado, tempo antes, aquele tempo chamado namoro, que a gente ainda continua namorando, né? Claro. Casamento, todo esse tempo. Hoje nós somos mais amigos do que éramos quando começamos. É isso que Deus quer. Foi para isso que Ele criou aquela primeira noiva e levou-a ao seu companheiro. E eu fico pensando assim em Adão. E ele diz, essa é ela. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Que coisa linda! Presente de Deus, levada ao seu esposo. Deus mesmo, realizando a primeira cerimônia de casamento da história. Que coisa mais linda. E agora uma pergunta. Como vai o seu casamento? Mais outra pergunta. Que nota você daria para o seu casamento?
Outra pergunta. Que nota para os homens? Irmãos, meu irmão, que nota a sua esposa daria para você no casamento? Depois pergunte a ela, agora não. Agora não, para não ter briga aqui no santuário, né? E agora para as irmãs, minha irmã querida, que nota o seu esposo daria para você no seu casamento? Nós precisamos aprender a trabalhar essa questão da avaliação. Começando pela autoavaliação e depois a avaliação conjunta, os dois. Orando diante de Deus. Nem tudo são flores no casamento. Aqui e acolá alguém pergunta para Esté, pergunta para mim, pergunta para os dois. E aí, vocês já tiveram algum problema no casamento? E ficam assim, eu reconheço que ficam quase que assustados quando a gente responde. Não, não só tivemos, mas continuamos tendo. Não é um mar de rosas. Eu me lembro de uma ocasião, quando eu estava fazendo uma palestra sobre família, e eu fiz uma afirmação assim um tanto ousada, né? Eu disse, problemas no casamento são comuns. Toda família se desentende. Todo casal se desentende. Porque onde tiverem duas pessoas inteligentes, vai sempre chegar aquele momento que um quer uma coisa, o outro quer outra, e nem sempre o entendimento vem tão fácil. Então, um senhor se levantou e ele falou bem áspero. Ele disse, pastor, mas na minha família não é assim, porque ninguém manda em ninguém e nós nunca brigamos. Eu tinha usado a expressão mais pesada, eu usei a expressão esmagar a personalidade. E ele disse, no meu casamento, na minha casa, nunca ninguém esmagou a personalidade do outro. Pelo tom de voz daquele homem, e eu não conhecia o auditório, né? Eu era convidado, estava chegando. Eu já sabia que, provavelmente, ou com toda certeza, o esmagador era ele mesmo. Mas eu não queria ser esmagado. Aí eu disse o seguinte, bem, toda regra tem exceção. O tempo passou. Alguns meses depois, nós estávamos com aquele mesmo grupo, mas eu já não era o preletor. Era uma homenagem que estava sendo feita aos pais. E convidaram alguns filhos para fazer a entrega dos presentes. E ele tinha um filho adolescente. E então ele queria que o rapaz fosse lá na frente para ser um dos entregadores do presente, para entregar o presente dele. Mas o rapaz não aceitou. Então ele ficou furioso, saiu, foi lá na frente, puxou o microfone da mão da dirigente e falou, o meu filho tem vergonha de mim e tal. E o rapaz saiu na disparada correndo. Foi-se embora. Então, quando saímos dali, Dona Esté, que é muito inteligente, né? Ela me olhou e disse assim, naquele dia, você lembra daquele dia, daquela palestra, assim? Eu disse, lembro, claro. Ela disse, naquele dia você sabia que não era exceção coisa nenhuma. E a minha resposta foi, e eu queria apanhar? Não tente esmagar a personalidade do outro. Não é fácil você descobrir que o outro é mais inteligente do que você. Não é fácil quando o outro se destaca mais.
Não é fácil você ver sua mulher sair para o trabalho e você ficar lavando prato em casa. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Juntos. Não é bom que o homem esteja só. Mas eu termino minha palavra com um desafio. É tempo de consertar. É tempo de nos achegarmos à presença do nosso Criador. Não é um livro que vai consertar o seu casamento. Se for um livro, é a Bíblia. Casamento é uma bênção, pode ser uma bênção. E será. O seu casamento pode ser uma bênção. Mas vai depender da sua disposição de viver na presença de Deus. E então, a partir daí, procurar viver com o outro, procurar amar a sua esposa, a esposa procurar amar o seu esposo e conversar. Dizer não gostei, mas dizer com elegância. Não precisa esbravejar, não precisa gritar, não precisa perder o controle. Juntos, de mãos dadas, um na presença do outro e os dois na presença de Deus. É esse o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. É esse o plano de Deus para as nossas famílias. Humildade, tolerância, altruísmo e nos colocarmos sempre no lugar do outro, procurando fazer o melhor. A irmã Esté vai contar um pouco de como foi a ideia de escrevermos esse livro. Eu brinquei com ela e disse que ela podia chegar aqui e dizer assim: vocês querem que eu leia o livro aqui ou querem comprar? Mas ela não vai fazer isso com vocês, não. Então ela vai só dar uma ideia de como surgiu aí esse pensamento de escrevermos um livro sobre o assunto. Viu só o que ele faz comigo? Me colocar para falar, não sou de falar. Colocar numa fria. Então, o escritor é ele, eu sou fã desse escritor, mas toda a vida ele dizia, vamos escrever um livro juntos. Não sei escrever, você é que sabe. E aí surgiu a ideia do primeiro livro, que foi Viver com Deus é uma Bênção, essa mesma editora, Thomas Nelson Brasil, e ele é tão envolvente que, quando eu menos esperei, eu já estava escrevendo junto. E aí já estava empolgada. Escrevemos aquele livro e começamos a ouvir as respostas das pessoas e tudo. Então, graças a Deus, cumpriu o seu objetivo. E aí começamos a pensar, porque muitas pessoas diziam, vocês vivem tanto tempo, tantos anos de casados, tem alguma coisa para compartilhar e tal, e a gente resistia e tal. Mas aí veio a ideia de escrever um novo livro, já com esse título de Casamento é uma Bênção, e começamos a pensar, e novamente já estava eu empolgada lá, por causa dele, e escrevendo junto. E então sentamos e começamos a pensar, como fazer isso? Casamento é uma bênção. Casamento não é fácil, mas é uma bênção. E aí pensamos que, para que o casal seja feliz, tem que começar com Deus. Então, começamos a pensar com Deus e com o outro. E daí nós pensamos que deveríamos fazer alguma coisa que fosse muito prática. Não pensamos num livro que fosse muito teórico, porque isso aí
teoria todo mundo já tem, né, já lê e tal. E nós queríamos pensar em algo que fosse muito prático, onde o casal pudesse ler, discutir e avaliar o seu próprio casamento. Então, começamos a expor quase a nossa vida ali nesse livro, né? Então, muitas coisas da nossa própria vida, não nos colocando como casal 20, porque isso não existe, né? As pessoas dizem, isso é um casal 20, não existe, porque nenhum dos dois é 10, então não pode ser 20. Então, começamos a pensar numa história que nunca termina. Começa com o namoro, e vai adiante, vem os filhos, e o namoro continua, e a gente vai vencendo as barreiras, e a gente vai lutando, e vai cultivando, fazendo essa planta crescer. Então, começamos a pensar naquele texto bíblico do cordão de 3 dobras, que diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. No casamento é assim. Se nós tivermos Deus ao nosso lado, nós seremos 3. E com Ele à frente não tem como quebrar. Daí começamos a pensar numa coisa prática, que era dividindo o cobertor. Já viram que coisa, quem é casado, que coisa mais difícil é dividir esse cobertor? É horrível. Cada um se cobre de um jeito. Quando casa, puxa o lençol, outro puxa o lençol, é meu, e daqui a pouco o outro está descoberto. É difícil. E a gente parte daí de pensar como na vida, muitas vezes a gente descobre o cobertor do outro, ou seja, deixa o outro triste, ou com raiva, ou sentido, magoado, e a gente precisa voltar e cobrir o outro com o nosso afeto, com nosso auxílio, nossa ajuda, né? Pensamos na forma de cativar. O casamento é um cultivar constante, é um cativar também constante. Cada dia um cativando o outro, mesmo que o tempo passe, procurar o que é que o outro gosta, fazer surpresa, e por aí vai. Pensamos também enquanto muitas vezes pequenas causas, coisinhas, não tem aquele propaganda que é pequenas empresas, grandes negócios, né? Pequenas causas, grandes tumultos. No casamento é assim. Às vezes, se a gente não cultiva esse dar-se completamente ao outro, lutar pela felicidade do outro, então, coisas tão pequenas podem tomar um vulto tão grande e prejudicar o casamento. Queixas, quem manda, quem obedece, aquela coisa de voltar para a casa dos pais, brigamos, ai, mãe, brigamos, volta para casa. Não, cada um construiu a sua casa, agora vai lutar pelo seu casamento. A questão do idioma, falar o mesmo idioma, comunicação, como é difícil comunicação, muito difícil. Parece que a gente está falando idiomas diferentes. Um fala uma coisa, outro fala outra. Você disse isso? Não, eu não disse isso. Você disse, você deixou nas entrelinhas e por aí vai. A questão de ter que parar, olhar, escutar, não complicar a vida do outro. O dinheiro é muito bom, mas pode trazer muitos problemas para o casamento. Quando os filhos chegam, agora somos 3, somos 4. No nosso caso, nós fomos 6, porque vieram 4 filhos, né? E agora já vieram mais 7 netos. Então, já somos uma grande família, embora distantes. Então, quando muitas vezes também temos problemas, precisamos procurar ajuda, pensar que nunca é tarde para ser feliz. Quantos casais estão desistindo de lutar, estão desistindo de viver um com o outro, porque é difícil. Então, desiste de lutar. Nunca é tarde para ser feliz. Depois, pensamos em alegria de ter filhos e como podemos aprender como casal, aprender com os nossos filhos desde pequenos. Eles vêm com coisas, com histórias, com perguntas que nos enriquecem, que nos fazem crescer. Depois pensamos na alegria de ser avós, que é o nosso caso agora. Também a parte do perdão, quando o perdão acontece, quantas vezes nós precisamos nos perdoar mutuamente. No casamento é assim.
É uma eterna conquista, é um eterno perdoar, é um eterno desculpa, é um eterno eu te amo, é um eterno vai e vem que precisa ser cultivado e a gente precisa lutar para que o outro seja completamente feliz, para ter paz na família. E pensamos também no enfim sós. Não é no enfim sós, somente quando acaba a cerimônia do casamento, enfim sós, né? Mas é quando o tempo passa. No nosso caso, nós tivemos 4 filhos que cresceram e cada um vai tomando seu rumo e daqui a pouco lá estamos nós sozinhos de novo. O ninho ficou vazio. Então temos que lutar para esse ninho não ficar completamente vazio e a gente se encher de alegria um com o outro. A presença do outro basta. Então, estamos sozinhos de novo, mas estamos felizes porque estamos juntos, envelhecendo juntos. E a luta pelo eu me casaria com você outra vez, isso é verdade. Eu me casaria com você outra vez, quantas vezes precisasse. Embora não seja fácil, haja incompreensão, haja tristeza, haja desgostos, mas a gente vai lutando e se amando, e então por isso que a gente afirma que casamento é uma bênção. Então nós colocamos muito de nós neste livro, não como exemplo que nós somos perfeitos, porque isso não existe, mas sabendo que tantos anos juntos nós podemos atestar que com Deus o casamento, de fato, é uma bênção. Então, nós esperamos que este livro venha ajudar cada casal, ajudar amigos, ajudar pessoas que estão enfrentando problemas, ajudar o seu próprio casamento. E se isso acontecer, e nós esperamos que aconteça, então teremos cumprido o objetivo para o qual Deus nos conduziu. Bom, meus irmãos, o livro Casamento é uma Bênção, são questões bem práticas e com certeza vale a pena nós adquirirmos, sentarmos com o nosso cônjuge e juntos refletirmos a história de vida que com certeza trará muitos ensinamentos para todos nós. Amém?